E começa o jogo, os caras, pum, 3-0. Falei assim, o moleque tá voando, tô te falando. O moleque tá levinho, filho. Se a gente não jogar, então nós vamos passar vergonha. Ele meteu assim, né, mexendo no cabelo dele e tal, querendo me salvar. Ele falou assim, quem é rei nunca perde a majestade. Aí 3-0, velho. 3-0, o moleque voando. O moleque tava voando. O moleque parecia uma folha. Vai pra lá e pra cá, meu irmão, ninguém pegava. Ninguém pegava. Aí eu peguei a bola no meio, depois de 3-0 e tal, botei ali e falei, Ronaldo, se a gente não jogar, não vai passar vergonha. Aí o Ronaldo falou, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar na ponta esquerda, você centraliza, bota o Thiago Neves atrás, o Renato vem com a bola e bota o Luiz Antônio aberto. E aí, cara, começamos a fazer o primeiro gol com o Ronaldo. Segundo gol. E aí eu faço o terceiro gol. 3-3. A gente volta pro vestiário. O Neymar já vem lá no primeiro minuto pra um gol. 4-3. O 4-4 é o gol de falta, né? O 4-4 é o gol de falta. Aí eu roubo a bola, dou pro Thiago, o Thiago dá pro Ronaldo, o Ronaldo faz 5. Aí fica 4. Aí acabou o jogo, não falei pra você, quem é rei que nunca perde a majestade. Fala, nação rubro-negra, pra mim esse aí foi o maior jogo, o jogo mais incrível que eu já vi na minha vida. Flamengo 5-4 em cima do Santos. E bem curioso aí o que o David falou sobre essa partida histórica. E no vídeo de hoje, a gente, lógico, vai falar sobre esse absurdo, essa vergonha que é a CBF, né? Uma ferramenta política. Agora deram um título ali de 1937, reconhecendo como Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro dormiu com 2 títulos e acordou com 3. Isso é uma vergonha. Vou falar muito sobre essa situação, tá? Em relação ao mercado da bola, a gente já vendeu quase 300 milhões de reais somente na temporada de 2023. Mas vendemos tantos. E cadê as contratações? Falando sobre o Hugo Souza, está indo muito bem lá na Europa em relação a Pedro, para fazer uma comparação, né? Ele está à frente do Mbappé em relação a gols na temporada de 2023 e vou falar tudo sobre Flamengo versus Inter. Inter que vem com o time reserva, mas isso não é sinal que a gente vai vencer, até porque pegamos São Paulo e não vencemos eles com o time reserva. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora eu vou falar sobre uma vergonha, um absurdo o que a CBF fez. Invalidar o campeonato de 1937 como campeonato brasileiro e deu o título ao Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro dormiu com 2 títulos e acordou com 3 títulos. Título de fax, né, da CBF. Para vocês terem uma ideia, nesse campeonato participou o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Rio Branco do Espírito Santo, a Portuguesa de São Paulo, a Liga da Marinha e a Aliança. E aí a CBF considera isso como um campeonato brasileiro. É uma vergonha o que eles fazem. Perde a importância. Os títulos do Campeonato Brasileiro cada vez estão perdendo mais a importância. Porque a CBF sai distribuindo, devido à política dela, né? Porque para mim a CBF virou uma ferramenta política de dar o título a quem ela considera. Se é assim, vocês têm que dar o título também para o Bangu. Em 1967, o Bangu conquistou esse título enfrentando times mais difíceis. Que vergonha, queria muito saber a sua opinião. Coloque lá aqui nos comentários, porque a CBF faz questão de validar qualquer joguinho. Daqui a pouco tem jogo da Várzea aí, pelada, que eles vão considerar como campeão brasileiro. E aí, em 1987, quando o Flamengo disputou o maior campeonato brasileiro de todos os tempos, o mais bem organizado, a CBF faz vista grossa, demora, dificulta reconhecer. Mas como o Atlético Mineiro, né, segundo a própria reportagem, houveram várias reuniões formais com a CBF e informais. E representando o Atlético Mineiro estava lá o seu patrocinador, que ou patrocina ou já patrocinou a CBF, que aí é o MENI, né? Tem a MRV, tem outros patrocinadores lá no Atlético Mineiro, mas a MRV é a mais forte. E aí, será que não tem conflito de interesses, não? Uma vergonha para mim. Perde o valor o Campeonato Brasileiro a cada dia. Não vejo a hora do Campeonato Brasileiro ser organizado por outra entidade sem ser a CBF, pela Liga dos Clubes, porque é uma vergonha essa politicagem que a CBF está fazendo. Para quem não lembra, quando o Palmeiras ganhou tipo 5 títulos de fax, né? Santos ganhou título de fax, Fluminense ganhou título de fax, quando fizeram essa bagunça com a história do Campeonato Brasileiro. Porque para mim, quem começou ali o Campeonato Brasileiro, quem foi o primeiro campeão foi o próprio Atlético Mineiro, mas em 1971, quando o Campeonato Brasileiro começou a ser realmente um campeonato organizado. E agora querem sair dando títulos à torta e à direita. Naquela época que deram vários títulos, foi porque o São Paulo estava brigado com a CBF. E a CBF, para afrontar o São Paulo, que era o maior campeão brasileiro naquela época, saiu distribuindo títulos a vários clubes.
Uma vergonha isso. Queria muito saber a sua opinião, coloca ela aqui nos comentários. Se for assim, vai começar a sair uma porrada de título à torta e direita para vários clubes aqui do Brasil. E nação rubro-negra, para muitos somente cumprindo tabela, mas para mim a gente ainda está disputando o título, porque a gente precisa ganhar, ainda tem muitas rodadas pela frente. Flamengo enfrenta o Internacional no estádio Mário Filho, que está com um gramado muito ruim após essa partida, vai ser fechado. E nesse jogo a transmissão será por exclusividade do canal Premier. O Flamengo vai enfrentar o Inter, que está numa situação complicada, está lutando contra o rebaixamento, mas nesse jogo eles vão vir com o time todo reserva. Só que isso não é sinal que a gente vai ganhar o jogo. Vide a partida contra o São Paulo, que eles vieram com reserva e a gente quase perdeu para o time paulista. Então vamos lá atualizar a tabela para vocês. Em 14º com 24 pontos, a 3 pontos da zona do rebaixamento, o Internacional. E na terceira colocação, o Flamengo com 35 pontos. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Matheus Cunha, Wesley, Ayrton Lucas, né? Finalmente botando Ayrton Lucas como titular. Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, o Pulgar, que faz uma tremenda diferença, na minha opinião, no meio campo. O Thiago Maia, o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Gabigol. Tá faltando o Pedro no ataque. Gabigol não vem desempenhando um papel para ser titular. O Pedro, não é que ele esteja merecendo, mas como o Gabigol está muito mal, para mim, botaria ele no banco e colocaria o Pedro. Mas será que o Sampaoli tem realmente coragem de botar o Gabigol no banco? Não sei, queria saber a sua opinião sobre o palpite desse jogo. Para mim, o Flamengo vence por 3-0. Vou botar um jogo aí bom do Flamengo, tá? Tô com esperança nessa partida. Ainda mais enfrentando o time reserva, mas foi o que eu falei no comecinho da matéria. Não é que porque eles estão com o time reserva que a gente vai bem, porque a gente já teve uma experiência ruim nesse ano. Inter não deve partir para cima, deve jogar fechado, ainda mais com a escalação que eles vão colocar em campo. O goleiro dele já não joga há mais ou menos 8 meses. Temos que aproveitar essa chance para conseguirmos os 3 pontos. Botafogo não vem bem das pernas. Não podemos jogar para o alto mais um campeonato. E é isso. Bom jogo a todos, vão para cima deles, se eles estiverem bem fechadinhos, chutar de fora da área, cruzar a bola, tabelar, mas não ficar tentando fazer aqueles gols mágicos, parar na cara do goleiro. Vamos arriscar, se estiver muito fechado o time deles, vamos chutar de fora da área. E o Luiz Araújo é um ótimo jogador que tem aí uma excelência no passe e também no chute. E é o que eu falo, né? Para o Flamengo vender jogadores, o Flamengo é um leão indomável. E para contratar jogadores, aí, irmão, é tudo novela mexicana. Vou trazer números aqui que o Globo Esporte nos mostrou em relação à venda de jogadores. E o Flamengo, desde o começo do ano, já vendeu quase 300 milhões de reais apenas com jogadores, a maioria deles jogadores da base, né? O Marinho foi o único que destoou dessa situação. Eu acho que a gente poderia aproveitar melhor os jogadores da base no time titular do Flamengo, mas o Sampaoli não enxerga muito a base nesse tipo de situação, ele prefere jogar com os medalhões, aí o Flamengo acabou se desfazendo de vários jogadores. Vamos lá para a lista rapidinho para vocês aqui. O Vinição foi vendido por 21 milhões, o Natan por 6,5 milhões, o Matheus França por 104 milhões, o Mateusão por 11 milhões, Marinho por 2 milhões, Otávio por 2,7 milhões, João Gomes por 103 milhões, o Ramon por 8,5 milhões, o Matheus Tuller por 5,3 milhões, o Richard Rios por 1,5 milhão, o PP por 1,5 milhão, o Gabriel Barros por 250 mil, o Vitor Gabriel por 6 milhões e o Cauã por 8,5 milhões. É isso, a gente fatura muito. Só que a gente também tem que contratar, já que está vendendo, já que bateu mais do que a meta, vamos se empenhar também e trazer jogadores para reforçar e aumentar a competitividade do time titular, que está precisando realmente, tem muitos, mas muitos jogadores acomodados nesse elenco. E nação rubro-negra saiu uma matéria interessante aqui, apenas uma curtinha, mas para mostrar que o Pedro merece um pouco mais de chance do que vem tendo com o técnico Sampaoli. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Eu sei que o Pedro não está tão bem quanto no começo do ano, mas ele precisa de oportunidade. A gente sabe o ótimo jogador que ele é. Ele se dedicando um pouquinho mais na marcação, dá para o Sampaoli colocar ele no time. Ele está na frente do Mbappé em relação à artilharia no mundo, tá? O Pedro está com 27 gols e o Mbappé está com 26 gols em 2023. Trouxe aqui apenas essa curtinha para a gente refletir se o Pedro não merece um pouquinho mais, pelo menos, de oportunidade. Na minha opinião, sim, ainda mais diante desse momento ruim que tem passado o Gabigol. Para mim, o Gabigol merecia um banco
para poder aumentar ali a concorrência, né? Só deixar o Pedro no banco, o Gabigol dentro do gramado, o Gabigol não fazendo nada, como não vem fazendo, uma ineficiência gigantesca. Por mim, coloca Pedro e Gabigol, ou deixa o Gabigol no banco e bota o Pedro ali para ir revezando também, porque tem que ter essa competitividade para mim dentro do elenco. E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar com vocês sobre o Hugo Souza, goleiro que está lá em Portugal e, segundo um ranking que saiu na Europa, ele é o 9º goleiro que mais faz defesas difíceis lá no velho continente. É bem legal da gente ver isso. A maioria dos torcedores sabem da capacidade do Hugo Souza, só que a pressão nas costas dele aqui no time do Flamengo estava muito grande, não tinha mais clima para ele continuar aqui. Então o Flamengo emprestou ele para o clube de Portugal e agora ele vem começando a florescer, a mostrar aquele Hugo Souza que o meu pai conheceu quando o Hugo Souza tinha 15 anos, 16 anos, agarrando pra caramba na base. Então, hoje em dia, lá em Portugal, eles estão vendo a qualidade do Hugo Souza e tomara que o Hugo Souza melhore cada vez mais. A gente sempre deseja o bem dos jogadores que saíram aqui do time do Flamengo e saíram pela porta da frente, como foi o caso do Hugo Souza. É isso, galera. Bom jogo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.